Graça e paz, amados irmãos, e desde já agradeço à irmã que está nos visitando, a família aí, Deus abençoe em nome de Jesus, por ter aceitado o convite e também nesta noite estar nos visitando. Que o Senhor te abençoe. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Também agradeço a visita de Graciete, que veio também acompanhando a nossa irmã Elizabeth. Louvamos a Deus, Graciete, pela sua vida. Deus também te abençoe, que você sinta desejo de vir mais vezes a essa casa. Em nome de Jesus. Neemias está um pouquinho antes, alguns livros antes de Salmos, no Antigo Testamento. Neemias, nessa noite vamos dar continuidade na exposição que temos feito neste livro. Temos feito uma exposição sequencial e também uma pregação expositiva neste livro. Então, convido os irmãos, mais uma vez, a Neemias capítulo 8, nessa noite. Neemias capítulo 8. Os irmãos já encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Neemias capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaia, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar.
leram no livro na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias e todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve uma grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Pai, querido Deus, te pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine, Senhor, a nossa mente. E ao modo como o Senhor ilumina a nossa mente, o Senhor também coloque fogo, Senhor, em nosso coração. Que o nosso coração venha arder, venha aquecer. Ao ouvir a Tua palavra, venha nos guardar em nosso coração para não pecar contra Ti. E não deixa que venhamos ser apenas ouvintes ao Senhor, negligentes, insensatos, mas que venhamos ser, Senhor, praticantes da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, nos ensina e nos capacita. Te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, em Neemias capítulo 8, ele nos traz grandes lições. Fiquei maravilhado em estar nesta noite com o privilégio de trazer esse texto para os irmãos, porque ele fala muito acerca do culto, como deve ser o culto ao Senhor. Ele fala muito acerca de como deve ser o nosso comportamento no culto. Ele fala muito sobre que existe o dia do Senhor e como deve a gente considerar esse dia. Ele fala muito sobre qual deve ser as nossas intenções, motivos por estarmos aqui nessa noite, como deve ser a pregação, como devem ser os ouvintes, né? O que é que a pregação pode fazer em nossas vidas. Então, um texto maravilhoso para ouvirmos nessa noite. E sabemos, aqueles que têm acompanhado aqui essa exposição do livro de Neemias, os irmãos sabem que até o capítulo 7 de Neemias, nós estudamos sobre o empenho de Neemias e o empenho do povo de Israel, que retorna do cativeiro para a restauração física da cidade de Jerusalém.
foi restaurada ali a construção dos muros, a reconstrução dos muros e a povoação da cidade. E isso vimos até o capítulo 7. A partir de agora, irmãos, principalmente nesse capítulo 8, nós vamos ver a restauração não física, vamos ver a restauração espiritual. Por isso que eu digo a vocês que esse texto nos traz grandes lições. E a restauração física, meus irmãos, os irmãos já sabem, viram no capítulo 7, que ela durou cerca de 52 dias para a gente ver os muros levantados. Mas, irmãos, a restauração espiritual demorou anos. Por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil você construir um prédio do que edificar vidas. É mais fácil a gente construir um templo do que edificar espiritualmente um povo. E aqui eu queria ver com você nesta noite a conexão que existe, uma conexão bem estreita entre a palavra de Deus e o reavivamento espiritual. Não há despertamento espiritual sem o ensino, e não somente o ensino, mas também sem a obediência à palavra de Deus. Há uma ligação muito estreita para que a gente veja um reavivamento na igreja do Senhor, para que a gente esteja esperto e não dormindo. Lembra daquela passagem? Desperta tu que dormes. Para que a gente esteja preparados para a volta do Senhor, para que a gente esteja munidos, né, prontos para a volta do Senhor, para que a gente esteja com nossas lâmpadas cheias de azeite. Existe uma conexão estreita entre a palavra de Deus e para que isso aconteça em nossas vidas, esse momento de reavivamento espiritual. E não há, volto a dizer, não há despertamento espiritual sem o ensino e obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é o grande instrumento que Deus usa para despertar o seu povo. É a palavra de Deus, não tem outro instrumento. É a palavra de Deus. É exatamente isso que vamos ver aqui nesta noite. E é curioso como esse assunto é tão relevante para nós hoje. Porque não há como você pensar no despertamento da igreja, não há como a gente pensar no crescimento espiritual. Temos orado tanto na terça-feira para crescimento espiritual dos irmãos. Não há como a gente ver um amadurecimento da igreja, um reavivamento da igreja, sem a exposição e a pregação fiel da palavra de Deus. E é muito possível que nós viemos ver grandes igrejas, auditórios enormes, igrejas lotadas, templos luxuosos, espaçosos e multidões fluindo, mas não vê ainda ali o Evangelho. E aí é uma procura por crescimento que não tem a ver com o verdadeiro crescimento. Isso não passa, diz Hernandes Lopes, isso não passa de numerolatria, que é uma idolatria dos números. Já vimos em Neemias que a igreja, ela precisa sim crescer, mas ela não pode crescer a qualquer custo, né? Já dissemos aqui que a igreja está aberta para todos, mas ela não está aberta para tudo. E hoje, meus irmãos, eu queria que você olhasse comigo como é importante você voltar para o ensino das Escrituras. Observe comigo o primeiro ponto nesta noite, a respeito sobre o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Versículo 1 ao versículo 2, deixe sua Bíblia aberta, faremos a leitura. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus é o nosso primeiro ponto. Lembrando que o nosso tema de hoje é a restauração promovida pela palavra de Deus. A restauração promovida pela palavra de Deus. O primeiro ponto nesta noite é sobre o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Versículo 1 e 2. Enxergando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. Veja, todo o povo se ajuntou.
lembrando que eu já preguei também que aqui seria o povo que é o povo de Deus, o povo de Israel, a Assembleia de Deus, né? Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? Que trouxesse novidades para a igreja, que trouxesse novidades para o ajuntamento, que trouxesse um cantor famoso ou um pregador famoso. Não é isso. Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, que já disse lá em cima que ele também era um escriba, e agora diz que ele também é sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Quando diz aqui todos que eram capazes de entender o que ouviam, também está incluindo as crianças, que são capazes também de ouvir. Era o primeiro dia do 7º mês. Então, o ajuntamento, aqui a gente vê o ajuntamento do povo de Deus, como eu disse a vocês, estamos vendo nesta noite a restauração espiritual do povo de Deus. Se os irmãos, deixa eu só dar uns avisos aos irmãos, os irmãos que estão lá atrás, se esse som atrapalhar, os irmãos podem vir mais para frente e aí ser abençoado ainda mais, ouvindo melhor a pregação, tá certo? Então, o primeiro ponto de hoje é o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, podemos observar aqui nesta noite quais são essas características para o ajuntamento, qual é o modelo que a igreja deve seguir. O ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus tem pelo menos 4 características distintas que devem servir de modelo, irmãos, para a igreja de hoje. Em primeiro lugar, no versículo 1, observamos que esse ajuntamento ele deve ser espontâneo. Versículo 1 diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então a gente observa que nesse ajuntamento, todo o povo se ajuntou como um só homem. Qual é a primeira característica? É que esse ajuntamento é espontâneo. Pesquisando no Google o que seria espontâneo, para me esclarecer melhor para os irmãos, espontâneo, meus irmãos, significa que alguém vai para esse ajuntamento, seria nesse sentido, de que alguém vai para esse ajuntamento por si só, voluntariamente, bem colocado aqui pelo irmão Clóvis, por si só, sem ser incitado ou constrangido por outro, né? Ele vai de modo voluntário. Outra coisa também muito importante que traz o significado desse espontâneo no Google, é que ele diz também que isso deve ser sem artificialismo ou elementos ensaiados ou estudados, ou seja, isso também deve acontecer de modo natural, de modo sincero, de modo verdadeiro, como louvamos nessa noite, em espírito e em verdade. O Senhor procura adoradores e adoradores em espírito e em verdade. Eu lembrava muito de 2 irmãs que a gente conversava essa semana, e as 2 irmãs diziam que eu gosto às vezes de puxar a orelha, e o assunto era sobre a falta no culto do domingo. E uma irmã disse: olha, pastor, eu até gosto quando o senhor puxa as minhas orelhas. E a outra irmã disse: eu não gosto muito não, pastor, eu confesso que eu fico com raiva, mas depois eu entendo que é o correto, né? O senhor puxar a orelha, no linguajar dela seria puxar a orelha na questão do domingo. Mas, irmãos, esse povo que se ajunta aqui, eles não se ajuntam, e isso serve de modelo para nós, isso deve nos ensinar nessa noite, que uma das características é que esse povo se ajunta de modo espontâneo.
Não é porque tem alguém cobrando para ir para o culto, não é porque não é porque ele vai por desencargo de consciência, como diz a irmã Elizabeth no estudo bíblico. Não é porque ele vai simplesmente para cumprir uma agenda e quem sabe já está aqui de modo que a pregação já não toca mais, o louvor já não toca mais no seu coração. Lembra que eu falei ao Senhor, Senhor, coloca iluminação na nossa mente, mas também coloca fogo no nosso coração. Porque às vezes estamos na igreja de uma forma, quem sabe 1 ano, 2, 3 anos, quem sabe estamos precisando voltar àquele primeiro amor. Aquele primeiro amor que a gente chorava no louvor, aquele primeiro amor que a gente chorava quando ouvia a pregação. Quem sabe muitas vezes estamos frios, estamos gelados, com o coração endurecido, a tal ponto que é preciso às vezes cobrar para que compareça no culto, e às vezes ainda o cobrar, a resposta é cheia de desculpas, e muitas vezes ainda fica com raiva daquele que está querendo bem, de obedecer o dia do Senhor, de ir para a casa do Senhor. E esse povo aqui, na Bíblia, meus irmãos, esse povo está em primeiro lugar, que eles se ajuntam de modo espontâneo. Esse povo, certamente Deus moveu o coração. Me lembro bem de uma oração que a gente estava numa reunião dos obreiros de João Pessoa, e o pastor antes comentou que às vezes a gente ora por tantas coisas, ora para que o irmão vá para a igreja, ora pelo irmão que está faltando na igreja, ora por tantas coisas, mas também se a gente disser, Senhor, enche aquele irmão do Espírito Santo, esse irmão vai fazer automaticamente todas essas outras coisas. Todas essas outras coisas vão ser direcionadas, de modo que Deus receba como um cheiro suave em suas narinas, de modo que Deus nos aprove. Então, meus irmãos, esse povo aqui, Deus moveu o coração do povo para reunir-se, e esse povo se reúne para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Como eu já disse, eles se reúnem de modo espontâneo. Hoje, meus irmãos, o povo busca resultados e não a verdade. O povo busca coisas materiais e não Deus. O povo tem buscado benefícios e não a palavra de Deus. O povo quer as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. O povo tem fome de prosperidade e de sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. Coloca, Senhor, nesta noite, fome da palavra de Deus em nossos corações. Esse povo, ele aparece de modo espontâneo, ele se ajunta de modo espontâneo. Segundo lugar, esse povo, esse ajuntamento, estudando sobre esse ajuntamento e trazendo como modelo para a nossa igreja, para nós, além de ser de modo espontâneo, esse povo se ajunta de modo coletivo. E eu lembro da figura que o irmão Real Deus postou no grupo WhatsApp. É um cego, mostra a figura de um cego, que em cima dele tem um balãozinho que diz assim: nós não precisamos da igreja, ou nós não vamos à igreja, alguma coisa assim, porque nós somos a igreja. E atrás dele, na figura, tem um bocado de pessoas também, que seus olhos também estão o quê? Tampados. Cego guiando outros cegos. Cego guiando outros cegos, porque o primeiro cego está errado em dizer a frase que eu não vou para a igreja, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. A igreja nunca foi no singular, a igreja sempre foi no plural. Somos a igreja. Quando existe o ajuntamento, eu já disse até aqui, a gente pode estar até debaixo de um pé de coco, porque não é aqui, a igreja não é aqui as paredes, aqui é o local, é o endereço, onde podemos sentar, ter um certo conforto, ter um ventilador, ou quem sabe futuramente um ar-condicionado, quem sabe cadeiras mais confortáveis, não sei, Deus é quem sabe, mas é um local de ajuntamento. Mas a igreja somos nós, que podemos nos reunir até debaixo de um pé de coco. A igreja do Senhor estará reunida. E esse ajuntamento, ele não é individual.
Pastor Anderson falando sobre isso, ele disse: eu fico às vezes imaginando um crente sozinho ceiando. Aí ele até fez o gesto. Eu acho que o cara pega aqui a ceia e diz: ó, a ceia para você cear, né? Aí passa pro outro, aí o cara vem para cá, pega aqui de volta e ceia, ele sozinho. Nunca foi a igreja de modo no singular, sempre foi no plural, sempre foi coletivo. A palavra do Senhor sempre foi suportar uns aos outros, veja que é coletivo. Amar uns aos outros, veja que é coletivo. Sentir, chorar com o irmão que está chorando, sorrir com o irmão que está sorrindo, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, sempre é de um modo coletivo. Não tem como eu fazer essas coisas de um modo singular, sozinho, e dizer que eu não preciso desse ajuntamento. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, o Senhor também repreende essas pessoas que pensam desse modo, e essas pessoas que têm feito isso. O Senhor diz: olha, considerem uns aos outros. Considerar como? Se juntando. É nesse sentido que o Senhor está falando. Você considera os irmãos, você considera uns aos outros quando você se junta nesse ajuntamento. E ele continua dizendo: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ele ainda diz que é costume de alguns, porque isso também, se deixar de congregar, não é de hoje. Como é costume de alguns, ele diz: ainda mais quando vê que está perto da volta do Senhor. O Senhor está perto de vir e muitos têm deixado de congregar. O Senhor está perto de vir e muitos têm deixado de considerar uns aos outros no ajuntamento. Então, meus irmãos, esse ajuntamento é coletivo. Olhem para a sua Bíblia, versículo 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. O versículo 1 já diz que todo o povo tinha se juntado. E quando chega no versículo 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Congregação não é uma pessoa só, é o povo, todo o povo que estava junto. Tanto de homens, ele ainda cita, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que houve, que aqui até inclui as crianças também. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, aqui está incluído pobres e ricos, agricultores e nobres, homens e mulheres, jovens e até crianças capazes de entender o que ouviam. Todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se. Mais uma vez, para quê? Está bem claro: para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Eles tinham um alvo em comum, e o alvo em comum, desde o versículo 1 até agora que estamos lendo, o alvo é ouvir a palavra de Deus. Era isso que motivava eles a se juntarem. Eles tinham esse alvo: ouvir, buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvirmos cantores famosos ou pregadores conhecidos, mas reunirmos-nos para ouvir a palavra de Deus. Pensamento errado quando diz: eu não vou para a igreja porque eu olhei na escala e a escala que vai pregar é a irmã Natália. Eu não vou para a igreja porque eu olhei na escala que vai pregar é Clóvis. Eu não vou para a igreja porque eu olhei na escala que vai pregar é Ismael. Eu não vou para a igreja porque eu olhei na escala que vai pregar é o presbítero Eric. Pensamento errado. Essa não é a intenção da nossa escala lá, do boletim da igreja. E nem deve ser essa a observação, irmãos. A nossa característica, a nossa igreja, é o nosso modelo de ir ao ajuntamento, é de modo espontâneo, em segundo lugar, de modo coletivo. E veja que o alvo em comum é buscar a palavra de Deus. Pode ser qualquer um que esteja aqui. Seu desejo deve ser para vir ouvir a palavra de Deus. Qualquer um, mas eu falo de pessoas que têm se dedicado a pregar a palavra de Deus e que têm sido fiel à pregação da palavra de Deus. Veja
veja que esse estudo também vai nos ajudar até como escolher uma igreja, por exemplo. Em que igreja eu devo fazer parte? Que igreja eu devo continuar? Até quando eu devo continuar numa igreja? Então, muitas coisas aqui dá para tirar essas lições. Mas em terceiro lugar, ainda estudando sobre o ajuntamento, eu já disse a você que é de modo espontâneo, e Clóvis falou uma palavra certíssima aqui, voluntário. Né? Segundo lugar, é de modo coletivo. E em terceiro lugar, é de modo harmonioso. O versículo 1, voltando para o versículo 1, o texto diz: todo o povo se ajuntou, e ainda diz: como um só homem. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso significa o quê? Um só espírito, mesma alma, mesmo propósito, mesma intenção. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, e não havia apenas ajuntamento, mas havia aqui comunhão. Louvamos um louvor aqui, depois de um momento de contrição, que eu desejei pegar ele, a letra dele com a irmã Natália, para me citar algumas partes da letra. O quanto esse louvor fala da nossa comunhão com os irmãos, de considerar isso, essa união com os irmãos, o quanto estamos unidos, irmãos, em Cristo. Cristo nos uniu, estamos num só corpo, batizados mesmo num só Espírito, tendo o mesmo Pai, tendo o mesmo como cabeça. Estamos nesse ajuntamento onde Cristo morreu por esse ajuntamento, deu a sua vida por essa noiva, que esse ajuntamento também significa a noiva de Cristo. Então, irmãos, é de modo harmonioso, havia comunhão, não apenas estavam perto uns dos outros, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, não é apenas um encontro social, não, mas a união deles era em torno da palavra de Deus. Em quarto lugar, ainda sobre o ajuntamento, veja que no versículo 1 também nos mostra, já falei aqui, mas vou repetir, o propósito desse ajuntamento. Versículo 1 diz: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Todo o povo se ajunta como um só homem. E a gente vê que no versículo 1 diz que eles dizem a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Esse é o propósito do povo: se reunir, se juntar, era ouvir a palavra de Deus, para buscar essa restauração espiritual. Os muros já estavam levantados, a restauração física já havia acontecido, agora eles precisavam da restauração espiritual. E o propósito era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus, eles tinham pressa para ouvir a palavra de Deus. Isso me lembra Lutero. Diz que certa vez Lutero observou um cachorro que estava com muita sede de comer um pedaço de carne, e aquele pedaço de carne que estava na mão dele, ele conseguia ver no cachorro aquela sede. Diz que a língua estava para fora, a língua pingava, e o cachorro com os olhos bem abertos olhando para aquele pedaço de carne. E Lutero diz: assim como esse cachorro está com sede por essa carne, eu quero ter sede de Deus. O salmista diz: assim como a corça anseia por água, né? Ele também anseia por Deus. Então, meus irmãos, a gente observa que não era qualquer novidade que os atraía, mas ouvir a palavra de Deus era que os atraía. Alguém já disse: você não aceita coisas novas na igreja? Poderíamos ter aqui um teatro, poderíamos ter aqui chamar pessoas para fazer louvorzão em vez de culto, e as pessoas indicam um monte de coisas. E essas coisas, irmãos, só faz com que a igreja deixe de ser sadia. Uma das coisas que a igreja, uma das marcas que a igreja sadia, no livro de Mark David, a primeira marca, são 9 marcas que ele traz de uma igreja saudável. A primeira marca, ele diz, é a pregação expositiva.
Então, muitas vezes, muitas igrejas, como eu disse no início, têm tentado atrair o povo de outras maneiras e chegam até lotar, mas estão lotados de pessoas não convertidas. Isso só faz com que a igreja adoeça. E o que vimos aqui nessa noite acerca desse ajuntamento, meus irmãos, olhando para o versículo 1, 2 e 3, é que o ajuntamento ele era espontâneo. Aprenda com isso nessa noite. O ajuntamento é coletivo. Se alguém não tem considerado esse ajuntamento coletivo, considere em nome de Jesus. Esse ajuntamento é harmonioso, de modo que todos estão juntos como um só homem. E esse ajuntamento também é proposital, e o propósito é ouvir a palavra de Deus. Não é o pregador, não é a banda de louvor, é ouvir a palavra de Deus. Isso nos leva, pelo menos, a uma pergunta: o que fez você vir hoje à noite? Qual foi a atração que fez você vir hoje à noite? Dia do Senhor, que quem sabe para alguns seja apenas um domingo. E o que fez você deixar algumas agendas ou sair da sua casa na noite e vir para cá, para o ajuntamento? Em segundo lugar, depois de observar o ajuntamento e as características desse ajuntamento, que eu já falei que é espontâneo, que é um ajuntamento coletivo, harmonioso e proposital. Em segundo lugar, eu quero olhar com você a supremacia da palavra de Deus. E sobre a supremacia da palavra de Deus, há 3 verdades que precisam ser destacadas aqui. Primeira verdade, olhe para o versículo 2, 4 e 5. Primeira verdade, meus irmãos, é que o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Eu falei para você agora há pouco que bastava qualquer um estar aqui pregando a palavra do Senhor, e depois eu corrigi dizendo que não seria qualquer um, mas seria qualquer um que se dedicasse à palavra de Deus, porque o pregador ele precisa estar comprometido com as Escrituras. Versículo 2, Esdras, o sacerdote, a gente descobre aqui que Esdras é o sacerdote, e Esdras traz o que? Trouxe a lei perante a congregação. Essa lei já sabemos que é a Escritura, a lei de Moisés, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, versículo 4. Esdras, o escriba, também somos informados que ele era escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Fim de quê? De trazer a lei, de ler a lei. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseías. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Abadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro. Alguém que está comprometido com as Escrituras. Não, ele não traz aqui, ele não está preocupado em trazer experiências, outros tipos de experiências. Ele abre o livro, e era isso que o povo pediu. O propósito do povo era esse: de abrir o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo o que? O livro, todo o povo se pôs em pé. Se você quiser dar uma olhada, quiser conferir, antes do livro de Neemias você tem Esdras. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 10, se você quiser dar uma conferida, vai nos mostrar que Esdras, que era sacerdote, que era escriba, era um homem comprometido com a palavra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Esdras, capítulo 10, versículo 10, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar. Esdras estava disposto, tinha disposto o coração para buscar o quê? A lei do Senhor. E não só buscar a lei do Senhor, mas continua o versículo: e para a cumprir. E não só para buscar, não só para cumprir, que seria viver, mas continua o texto dizendo: e para ensinar Israel seus estatutos e seus juízos. Esdras era um homem comprometido
com a palavra de Deus, e um homem comprometido com a palavra de Deus, ele faz o quê? Em primeiro lugar, ele busca. Ele busca a palavra de Deus. Segundo lugar, depois de buscar a palavra de Deus, ele precisa cumprir essa palavra de Deus. Ele precisa viver essa palavra de Deus. E depois de viver essa palavra de Deus, ele precisa agora ensinar essa palavra de Deus. Veja que é uma ordem que acontece na vida de Esdras. É um homem disposto a buscar a palavra de Deus. Aquele que busca, antes de ensinar, ele precisa viver a palavra de Deus. Alguém já disse que nossa vida ensina mais do que nossas palavras. Então ele vive a palavra de Deus. E depois que ele vive a palavra de Deus, ele agora também ensina. E veja que as pessoas que vão para esse ajuntamento não buscam alguém para lhes contar bonitas experiências, mas procuram um fiel expositor da palavra de Deus. Hernando Dias Lopes, ele diz que a maior necessidade da igreja é de homens que buscam, é de homens que vivam e de homens que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Mais uma vez ele fala em buscar, viver e pregar. A pregação, meus irmãos, é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. E conclui dizendo: precisamos nos tornar o povo do livro. O livro se referindo a quem? A este livro. Precisamos nos tornar o povo do livro, da palavra. E ele diz: não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra. Essa pregação de hoje também nos ensina a voltarmos à palavra. Então, meus irmãos, a supremacia da palavra de Deus é o segundo ponto. Em primeiro lugar, o pregador precisa estar comprometido com a palavra de Deus. Em segundo lugar, se o pregador está comprometido com a palavra de Deus, precisamos ter quem agora? O povo precisa estar sedento da palavra de Deus. Quinta-feira eu falei para a irmã Elizabeth, para a irmã Elizabeth não, para os irmãos que estavam aqui também, eu falei o quanto essa igreja tem se dedicado às Escrituras, o quanto essa igreja tem se dedicado a pregar, a ser fiel com as Escrituras. E até falei que às vezes, temos poucas igrejas que são assim, mas graças a Deus temos, não posso dizer que não temos, graças a Deus, embora temos ainda muitos falsos médicos, muitas falsas igrejas, temos, graças a Deus, muitas igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Mas às vezes os irmãos parece que estão desprezando esse esforço do líder, do pregador. Às vezes eu disse aqui aos irmãos que às vezes eu passo 3 dias estudando para trazer uma mensagem. 3 dias. Edvânia sabe que eu fico às vezes trancado, estudando, meditando, pesquisando em vários comentaristas e busco, assim como eu fiz aquele estudo em Mateus, estamos agora em Neemias, e quando você chega aqui, às vezes você não encontra algumas pessoas. E às vezes, o faltar da terça, o faltar da quinta, se temos uma igreja comprometida, eu começo a sentir se os irmãos não estão aproveitando isso. E não aproveitar isso é rejeitar isso. Então, veja que não precisamos apenas de um pregador que seja fiel às Escrituras, mas precisamos também de um povo sedento. E esse povo aqui estava sedento. Versículo 1 e versículo 3, versículo 1 diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. O povo de Deus deve fazer isso, deve estar sedento. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Como eu disse, ninguém ficou de fora, ninguém que era o povo de Deus, na praça, diante da porta das águas. E esse povo que se ajunta, eles têm um propósito, por isso, e disseram a Esdras, o escriba, veja o propósito, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel.
Versículo 3: e leu no livro, porque ele está lendo o livro, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas. Veja, essa leitura é desde a alva até ao meio-dia. Será que você ficava nesse culto? Será que você ficava nesse culto, sedento, com sede, desde a alva até meio-dia? Perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A Bíblia era o anseio do povo. Eles se reuniram como um só homem, como disse o versículo 1. Versículo 3 diz que com os ouvidos atentos. Veja lá no final do versículo 3. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esse povo não estava nesse ajuntamento conversando com o irmão do lado. Esse povo não estava num ajuntamento mexendo em celular, procurando a senha do Wi-Fi da igreja. Esse povo estava ali sedento, com os ouvidos atentos. Por que a Bíblia faz questão de falar isso, hein, irmãos? Eu lembro que uma vez, pastor antes pregando, pastor antes até falou do seu irmão: vamos evitar ficar se levantando para tomar aula, vamos evitar ficar se levantando para ir no banheiro. E eu quero dizer aos irmãos que crianças são uma bênção na igreja. Vocês sabem o quanto essa igreja tem investido em crianças, na salinha das crianças. As crianças que não querem ir para a salinha também podem ficar aí no culto. Acreditamos que Deus também vai ser gracioso também para com ela. Mas às vezes a criança, ela pode, às vezes até chamar um pouquinho a atenção de vocês. E de repente vocês já não estão mais com os ouvidos atentos. Não estão mais com os ouvidos em pé, estão olhando para a criança do lado. Deixe os pais tomar conta da criança e fiquem com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Veja que no versículo 6 diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O povo também mostra o que? Além de estar atento, o povo mostra reverência. A palavra do Senhor, o livro é aberto e o povo fica de pé para ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra foi lida da alva até o meio-dia, viu, irmãos? Da alva até o meio-dia. E veja que o culto é uma resposta, né? Clóvis orou a Deus no início. Depois da oração a Deus no início, Clóvis lê a palavra de Deus. Depois que Clóvis lê a palavra de Deus, o povo responde com amém, ou responde com louvor. Então o culto não é uma conversa sua com o irmão do lado. O culto não é ficar mexendo no celular, não é ficar sendo desatento com outras coisas, mas é uma conversa entre você e Deus, o culto. Nesse momento, acreditamos que Deus está me usando, que eu estou trazendo a explicação da palavra de Deus. Acreditamos que Deus está usando a minha boca e vocês estão o quê? Com ouvidos atentos. Deve ser assim. Todos reunidos como um só homem, com os ouvidos atentos, reverentes. Versículo 9 diz que esse povo está chorando. No versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis. O povo está chorando porque está ouvindo a palavra de Deus. Veja que não é um povo que está de modo artificialmente, como eu já falei, que devemos ter o cuidado de estarmos aqui na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, quem sabe todo domingo, quem sabe não faltamos nenhum culto, mas estamos gelados, com o coração duro, não estamos mais atentos à palavra de Deus, não choramos mais, parece que a palavra não nos toca mais. Precisamos ter cuidado com isso. É o que Hernando Lopes chama de ortodoxia morta. Porque nós somos aquele povo
que não aceita o liberalismo, todo tipo de coisa no culto. Nós somos aquele povo que não aceita Jesus mais o sal grosso, Jesus mais o sabonete, né? Que é o sincretismo. Nós somos o povo da ortodoxia, mas Hernando Divaldo disse: quem sabe devemos ter cuidado para não ser da ortodoxia morta, porque não tem coisa que mata mais a igreja do que a ortodoxia morta. É você estar vindo, mas nada mais lhe toca. Você não sente mais nada. E aqui eu não estou falando apenas de emocionalismo, não estou falando disso. O povo aqui está chorando, irmãos, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, parece que ficamos nus. E o nu aqui que eu estou dizendo não é nu sem roupa, é que nossos pecados são revelados. É isso que tem o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de revelar os nossos pecados. Uma vez, não se tratando de pecado, como eu já citei isso na igreja, uma vez fomos para um culto de aniversário na igreja Parque do Sol, que esse mês está completando um ano. É mais uma congregação do Bessa. O pastor Anderson estava pregando. Quando o pastor Anderson terminou a pregação, Silvânia veio para cima de mim e disse: o senhor disse ao pastor Anderson? Eu disse o mesmo. E como o pastor Anderson sabe? Eu disse: minha filha, isso é a pregação da palavra do Senhor. Sabe? Ficamos despidos. Ele mostra o que a gente fez ou deixou de fazer, o que a gente fez ou foi omisso. É a palavra do Senhor, fala conosco. Eu disse para uma irmã que sábado, na festividade, o pastor Anderson pregando, teve um momento que Deus falou tão forte, e eu, em toda palavra, é claro, né, não vamos ficar dizendo aqui apenas em um momento, mas eu lembrava tanto de uma irmã e de um irmão, que eu contando ao irmão, eu disse: olha, minha cabeça ficou assim, ó, pendurada. Parecia que meu pescoço estava quebrado. Vinha você na minha mente, vinha tudo ali, tudo bem clarinho. E o irmão disse: eu cheguei em casa todo meio cambaleado, pastor. Porque Deus faz isso, Deus fala mesmo conosco, vai no profundo, vai onde homem nenhum, nem coisa nenhuma consegue chegar, mas é Deus, por meio da sua palavra. E o povo está chorando aqui é porque seus pecados estão sendo revelados. Mas como oramos também nessa noite, no momento de contrição, devemos também nos alegrar que Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. É o que vemos no versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, o povo se alegrou, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Um povo que está realmente como um só homem, um povo que está com ouvidos atentos, um povo que tem reverência à palavra de Deus. É um povo que chora pelos seus pecados, mas é um povo também que se alegra porque entende o que Deus fala. Também é um povo, no versículo 17, que está pronto a obedecer. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. O povo que estava chorando antes, agora está com muita alegria e fazendo uma coisa que há anos não se fazia. Era um mandamento do Senhor nessa festividade, nessa festa que estava acontecendo aqui, fazer cabanas e nelas habitar. O povo estava sedento, irmãos. Como eu disse, precisamos de pregador comprometido com as Escrituras. Ou podemos dizer, precisamos de líderes comprometidos com as Escrituras. Mas também precisamos de um povo que esteja sedento das Escrituras. Era um povo que não queria farelo, era um povo que queria trigo. Eles queriam pão do céu, a verdade de Deus. Eles buscaram pão onde havia pão. Era no ajuntamento, onde ias ler a palavra de Deus.
Em terceiro lugar, vejamos as atitudes do povo em relação às Escrituras. Ou seja, precisamos de pregadores comprometidos com as Escrituras, precisamos de um povo sedento das Escrituras, e veja agora qual é a atitude do povo em relação às Escrituras. Como quando temos pregador comprometido com a palavra de Deus e quando temos ouvintes que são sedentos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, versículo 3, já foi falado nessa noite, os ouvidos estão atentos. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, versículo 3. No versículo 7 diz que sem sair do lugar, irmãos, da alva até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, sem sair do lugar, e versículo 3, com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado. Ah, pastor, eu acho que o senhor tem que botar mais louvor, está pouco louvor na igreja. Eu acho que o senhor tem que diminuir a pregação, o senhor está demorando demais. Pastor, o culto de ceia terminou de 9h20, misericórdia para ter terminado de 9, pastor. Eu sei que é muito bom a gente cumprir com esses horários, mas eu quero dizer aos irmãos que nas Escrituras, quem está sedento, ele não está preocupado com o horário, com a pregação que está demorando. Ele não está preocupado em colocar novidades na igreja. Ele quer que a palavra seja pregada. E ele está sedento pela palavra. Então o povo tinha ouvidos atentos. Em segundo lugar, o povo tinha mente desperta. O que seria mente desperta? Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Ou seja, a mente desperta era um povo que era capaz de entender o que ouviam. Versículo 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, mais uma vez, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que seria. Ou seja, era um povo de mente consciente, era um povo de mente transformada. A própria palavra diz que em Cristo temos a mente de Cristo, temos um novo coração, somos uma nova criatura, uma nova vida. E percebemos aqui que a explicação era lógica da pregação, para que todos entendessem. O reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento das Escrituras. O apelo não é, eu estive na igreja, mas não me arrepiei. Eu estive na igreja, mas eu nem chorei. O apelo não era isso, o apelo era entender as Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz que o povo estava sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Terceiro lugar, esse povo também tinha reverência. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, olha a reverência, todo o povo se pôs em pé. Essa reverência, meus irmãos, não é apenas quando a gente vai ler aqui a Bíblia e pede para você ficar de pé, mas a reverência que você tem da alva até o meio-dia, ou seja, todo o culto. Reverência a Deus, de estar com ouvidos atentos, né? Isso é um resultado, é a atitude de quem tem um pregador que se compromete com a palavra de Deus, e é uma atitude de quem tem um ouvinte que está sedento, que quer ouvir, que quer aprender, que quer que Deus fale. Eles estão com ouvidos atentos, a mente desperta. Terceiro lugar, reverência. E quarto lugar, adoração. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Depois que Esdras faz parte dele como sacerdote, lendo o livro, aí vem a resposta do povo. Lembra que eu disse a você que o culto tem que ser assim?
Deus fala e você responde, Deus fala e você responde. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, olha como é que o povo responde, levantam as mãos, inclinam-se e adoram o Senhor com o rosto em terra. Adoração. Esta hora, o povo responde com um sonoro amém, levanta as mãos e se prostra para adorar. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e adora a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, a primazia da pregação da palavra de Deus. Eu quero ver com vocês sobre isso. Neemias 8 é um texto áureo sobre pregação expositiva do Antigo Testamento. Eu fico maravilhado e feliz por ter feito um curso de pregação expositiva, por ter comprado um livro também de Hernando Dias Lopes de pregação expositiva, por ter acreditado nisso e feito isso aqui também na igreja, e ver que esse exemplo está nas Escrituras. E eu vejo isso não só no Novo, mas eu estou vendo no Antigo Testamento, em Neemias capítulo 8. É um exemplo de pregação expositiva. E o que é que tem que ter numa pregação expositiva? Em primeiro lugar, o texto tem que ser lido. Eu fui uma vez para uma festividade de uma igreja, que eu não quero citar o nome. Achei muito estranho, porque chegou a hora da pregação, o texto não foi lido. Aconteceu toda a pregação e o texto não foi lido. Encerrou a pregação e o texto não foi lido. Hernando Dias Lopes vai dizer, não aconteceu a pregação. Isso me lembra também, uma quinta-feira que o Clóvis estava aqui, a gente riu com isso. É que Hernando Dias Lopes disse que às vezes o povo diz que já está com o sermão pronto. Se agora, o que é que eu faço? Aí coça a cabeça e está faltando o texto. O sermão está pronto, mas não tem ainda o texto. Vai ver qual é o texto da Bíblia que se encaixa. Errado. Primeira coisa que tem que vir é o quê? O texto, a palavra de Deus. Versículo 2 diz que Hélio, o sacerdote, trouxe a lei. Ele tem que trazer a lei, eu tenho que trazer a Bíblia. Eu tenho que... Versículo 3 diz que ele leu no livro. Eu tenho que ler no livro. Eu tenho que trazer o texto primeiro. Certo, meus irmãos? Então a primeira coisa na pregação expositiva, a primeira coisa que aprendemos num curso de pregação expositiva é que você deve ler o texto. É a primeira coisa. Leia o texto. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro, ou seja, a minha autoridade nesta noite é o texto. O texto é o fundamento do sermão. O sermão já é o texto explicado. O sermão só é legítimo quando se propõe a explicar o texto lido. Em segundo lugar, como pregação, como primazia da pregação da palavra de Deus, e a gente percebe que aqui tem a pregação expositiva, onde em primeiro lugar ele lê o texto, em segundo lugar, Neemias explica o texto. Essas coisas têm que acontecer na pregação expositiva. Em primeiro lugar, eu leio o texto. Em segundo lugar, estou explicando o texto. Versículos 7 e 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Masaías, Kelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. Ou seja, eles estavam ensinando, estavam explicando o texto. E o povo estava no seu lugar. Versículo 8. Leram o livro na lei de Deus. E aqui diz, de uma forma ainda mais clara, claramente, dando o quê? Explicações, de maneira que entendesse o que se lia. O que acontece em Neemias? Um exemplo de pregação expositiva, a qual temos usado em nossa igreja. E glória a Deus por isso. Hernando Dias Lopes, ele diz que fez uma pesquisa, ele conta no livro dele que fez uma pesquisa. E as igrejas que mais crescem, e crescem de modo saudável, não em questão de números, irmãos, pode até crescer também em questão de números, mas as igrejas que crescem de modo saudável são as igrejas que, em primeiro lugar, a primazia é a pregação, e pregação é expositiva. E a gente vê que isso acontece na Bíblia, é um exemplo da Bíblia.
Porque, meus irmãos, o cristianismo é a religião do entendimento. Ele não nos elimina o cérebro. Pregar é explicar o texto. Devo tirar do texto o que está no texto. É o que isso chama de exegese no curso de teologia. E ao contrário disso, é exegese. É pegar minhas ideias e colocar no texto, onde muitas vezes não se encaixa. Então, meus irmãos, o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. O texto governa o pregador. Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, está aqui, a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Cristo, e a palavra de Deus pregada. Ou seja, eu leio o texto e agora estou explicando o texto. Hernandes Dias diz que muito hoje dizem: eu já tenho o sermão, só falta o texto. E ele diz: isso não é pregação. E ele ainda diz: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. É a palavra de Deus que tem a promessa de não voltar vazia, e não a palavra do pregador. Em terceiro lugar, na palavra pregação expositiva, em primeiro lugar, lembrando, ler o texto. Em segundo lugar, explicar o texto. E em terceiro lugar, e último, sobre pregação expositiva, é aplicar o texto das Escrituras. E ele já faz isso no versículo 9 a 12. Acontece isso em Neemias, do versículo 9 a 12. Neemias, que era o governador, e era o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram. E ele agora começa a aplicar o texto ao povo. Este dia, dizendo ao povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Versículo 10, disse-lhes mais, ele continua aplicando ao povo: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Versículo 12, então todo o povo se foi a comer, ou seja, é aplicado o texto ao povo, e a gente vê agora o povo obedecendo. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O povo entendeu. Por quê? Porque Esdras leu o texto, que é a lei de Moisés, aqui, nesse tempo. Depois Esdras explica o texto, e Esdras agora aplica o texto. E o resultado, o povo entendeu as palavras que lhe foram explicadas. A aplicação, meus irmãos, é quando às vezes a gente lê o texto, explica o texto, e às vezes a gente pode até perguntar: mas o que é que isso tem a ver com nós? E aí a gente começa a dizer: hoje é dia do Senhor, dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Por isso vocês não devem estar tristes, vocês não precisam chorar, hoje é dia do Senhor. Ide, comer carnes gordas, tomar bebidas doces, enviar porções aos que não têm nada. Veja, para olhar a questão do irmão, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Já sei que o horário está um pouquinho avançado, mas eu vou aproveitar a história da Alva até meu dia e estou perto de concluir. Em quarto lugar, quais são os efeitos da pregação da palavra de Deus? Versículo 8. Irmãos, quando a palavra de Deus é pregada de modo fiel, expositiva, como vimos, o texto foi lido, explicado e aplicado de modo fiel, né? Porque às vezes não é aplicado de modo fiel. O que é que acontece? Atinge o intelecto,
Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações. E qual é o resultado? Qual é o efeito? De maneira que entendessem o que se lia. A pregação, meus irmãos, ela é direta à mente quando é pregada de modo fiel. O culto deve ser racional, devemos apelar ao entendimento. John Stott escreveu um livro que diz: crer é também pensar. Nada empolga tanto quanto estudar teologia. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Daniel 11:32, ele diz que o povo que conhece a Deus, e só conhece a Deus pela palavra, não é isso? O povo que conhece a Deus, ele é um povo forte e ativo. Então, em primeiro lugar, quais são os efeitos? Em primeiro lugar, atinge a nossa mente. Em segundo lugar, atinge a emoção. Versículo 9 ao 12. Isso aí pode falar duas razões porque atinge a emoção. Não é aquela emoção descontrolada, não é aquela emoção que você apenas se arrepiou, mas eu lembrava que no início da minha caminhada, eu já contei isso para os irmãos, eu dizia que o culto foi uma bênção, porque eu via os irmãos correndo dentro da igreja, porque eu via os irmãos falando em língua, e muitas vezes nem a pregação eu ouvia, nem pregação tinha. Mas eu dizia, o culto foi uma bênção. Porque as cadeiras voavam, os copos d'água voavam. E eu dizia, o culto foi uma bênção. Eu lembro até hoje, eu olhava para a Ivane e dizia, tu viste como o culto foi uma bênção hoje? Hoje eu peço perdão ao Senhor. Porque o culto é uma bênção quando ele tem ordem, quando ele tem reverência. Quando a pregação da palavra do Senhor é pregada. Quando eu escuto uma pregação, feito que escutamos aqui sábado, por exemplo, o culto foi uma bênção. E o culto não foi uma bênção, não foi porque Canção de Paz esteve aqui conosco. O culto foi uma bênção, porque a pregação foi pregada. A banda Canção de Paz nos edifica? Sim, por que não? Ver irmãos que estão juntos, louvando ao Senhor, que tocam tão bem. Isso alegra o nosso coração, isso edifica também a casa do Senhor. E que Deus continue abençoando os irmãos. Mas hoje eu digo, o culto foi uma bênção se a pregação foi ministrada de modo fiel. E eu fico muito triste quando durante a pregação eu vejo irmãos dispersos, irmãos desatentos à palavra do Senhor. É falta de reverência a Deus e não ao pregador, viu? A Deus. E aqui a gente observa, meus irmãos, que atinge a emoção. E não é uma emoção, feito eu falava, né, de modo desordenado. Mas é uma emoção porque o povo está chorando. E o povo está chorando porque estão ouvindo a palavra de Deus. E seus pecados estão sendo desvendados. O povo está chorando. Porque, meus irmãos, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o quanto somos pecadores. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu vejo as riquezas insondáveis do Evangelho, mas eu vou olhar para mim e vou dizer, não mereço, como miserável eu sou. Então, meus irmãos, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor, e sua emoção foi atingida, porque eles estão chorando. Mas o choro aqui é pelo pecado. E o choro que chora pelo pecado, pelo arrependimento, ele desemboca em quê? Em alegria. Versículo 10. O 9, já lemos, fala acerca do choro. Versículo 10. A alegria da restauração. Diz que mais ide comer carnes gordas, tomar bebidas doces e enviar poções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o versículo 17, lá no final, vai dizer que muito grande foi a alegria desse povo. Então, é um choro, o choro do pecado, o choro do arrependimento, é um choro que desemboca em alegria da restauração. E a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria tem três aspectos importantes.
Primeiro, porque essa alegria vem do Senhor. Amém? É uma origem divina. Alegria do Senhor. Não é a alegria das circunstâncias, momentânea nem sentimental. É a alegria de Deus. Uma alegria indizível e cheia de glória, como diz 1 Pedro. Um conteúdo, um outro aspecto dessa alegria é o conteúdo bendito, porque o conteúdo dessa alegria é Deus. Essa alegria não vem apenas de Deus, mas essa alegria é Deus. Deus é o conteúdo dessa alegria. O povo regozija-se não apenas por causa de Deus, mas eles regozijam-se em Deus, pela sua graça, seu amor, seus dons, suas misericórdias. Como a Bíblia diz, é na presença de Deus que há a plenitude de alegria. E a gente vê também que uma característica dessa alegria é que gera um efeito glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece essa alegria não olha para trás como a mulher de Ló. Quem bebe da fonte das delícias de Deus não vive cavando cisternas rotas. Quem bebe das delícias de Deus não sente saudades do Egito. Essa alegria é a nossa força. Foi essa alegria, meus irmãos, que Paulo e Silas sentiram na prisão. Foi essa alegria que os mártires sentiram na hora da morte. Em terceiro lugar, além dessa palavra de Deus atingir a nossa mente, a nossa emoção, no sentido de mostrar o pecado e restaurar nossa vida. Em terceiro lugar, atinge também a nossa vontade. Versículo 11 e 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, versículo 12, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então a palavra de Deus atinge também a nossa vontade. O povo aqui mostrou que o povo estava obedecendo a Deus, atingiu a nossa vontade. Quando a palavra de Deus atinge a nossa vontade, irmãos, não seguimos mais as nossas vontades, seguimos a vontade de Deus. Outra coisa que a gente observa que atinge a vontade é que o povo não tem mais interesse em si próprio, mas ele se solidariza também com o próximo. O versículo 12 diz que eles começaram a enviar porções, começaram a sentir também que o próximo também precisava de alimento, de ajudas, também tinham necessidades, e não ele só. Por último, já estou finalizando, tem apenas 3 pontinhos bem rapidinho. É sobre, podemos ainda observar a observância da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus, versículo 13 ao 15. O que está acontecendo, meus irmãos, é relatado aqui que no dia seguinte, após esse dia do povo mostrar que suas mentes foram alcançadas, que suas vontades foram mudadas, depois e certamente porque o povo se juntou de modo espontâneo, coletivo, harmonioso, proposital, certamente porque seus ouvidos estavam atentos, sua mente estava consciente, transformada, eles tinham reverência, eles tinham adoração, porque o pregador é fiel às Escrituras, porque o povo estava sedento em ouvir as Escrituras. Seu intelecto é atingido, suas emoções, sua alegria, sua vontade. A gente observa agora que o povo, os líderes, eles não querem deixar isso morrer, eles querem continuar com esse reavivamento, com essa restauração espiritual. Versículo 12. 13 ao 15, desculpa. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas durante a festa do 7º mês. Versículo 15.
que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, e conclui dizendo: como está escrito. Ou seja, a gente observa que no dia seguinte, após acontecer tudo isso, existe um grande reavivamento, onde os líderes, os pais de famílias, os cabeças de famílias, os sacerdotes e os levitas se juntam a Esdras. E qual é o motivo? Queremos conhecer mais a Deus. Queremos conhecer mais a Deus, queremos observar mais a palavra de Deus. E essa mudança a gente percebe que é iniciada pelos líderes. Havia práticas que tinham caído no esquecimento, e voltando à palavra, começaram a perceber que precisavam ser regidos pela palavra. A Escritura, meus irmãos, deve guiar a igreja sempre. A primeira tentação do diabo no Éden não foi sobre sexo ou dinheiro, mas criar dúvida acerca do que Deus tinha dito, acerca da palavra de Deus. Então, a gente percebe que a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus no dia seguinte. Em segundo lugar, os liderados, que são os ouvintes, obedecem à orientação da palavra de Deus. Do 13 ao 15, vimos que eles tinham que passar um pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, tinham que montar cabanas, como está escrito. E agora a gente vê os liderados, aqueles ouvintes, obedecendo à orientação da palavra de Deus. Versículo 16 ao 18. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram as festas por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Toda a liderança e todo o povo, irmãos, se mobilizam para acertar a vida de acordo com a palavra de Deus. Havia aqui unanimidade em buscar a palavra de Deus e obedecê-la. Este reavivamento espiritual foi tão extraordinário que o texto diz que desde Josué não acontecia algo igual, ou seja, havia mais de 1000 anos que a festa dos tabernáculos não tinha sido realizada com tanta fidelidade nos ensinos das Escrituras. Se quisermos restauração para a igreja, precisamos buscar não as novidades, mas nos voltarmos para a palavra de Deus. Em último lugar, em terceiro lugar, a alegria de Deus sempre vem sobre o povo, quando este povo obedece a Deus e a sua palavra. Versículo 10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 17, parte B, diz que houve muito grande alegria. Por quê, irmãos? Porque o povo estava obedecendo a palavra de Deus. O mundo está atrás da alegria, mas ela é resultado, está procurando alegria? Ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado, meus irmãos, promete que não pode dar. O pecado promete alegria, mas ele traz tristeza. O pecado ele pode prometer até saúde, mas ele adoece. O pecado ele pode até prometer vida, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. Um povo alegre é um povo forte e ativo, diz o profeta Daniel.
E Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus o entusiasma, irmãos, para as lutas da vida. Quero concluir fazendo a pergunta: você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para, depois de conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para, depois de conhecer, depois de viver, ensinar a palavra de Deus? E eu deixo aqui essas perguntas para os amados irmãos.